Olá, boa noite. Bem-vindos. O Girassol Jornal volta hoje a Ungolome, localidade do Icolibengo, uma zona que carece de quase tudo em termos de serviços sociais. É uma realidade já retratada pela nossa equipa. Hoje voltamos ao local para testemunhar um momento de auscultação realizado pela administração do município, que se compromete em fazer tudo para melhorar a condição de vida daquelas famílias. Sem serviços sociais desde que foram desalojados em abril de 2022 do perímetro do novo aeroporto internacional de Luanda, os moradores da comunidade do Ungoloma, município do Icolibengo, querem ver resolvida a falta de condições sociais. Nesta altura, vivem em casas de chapas que por vezes não resistem ao mau tempo. Deram-nos 5 chapas. Deram-nos 5 chapas para construir uma pequena cabana, para morar uma família. E isso aí tem criado grandes problemas mesmo nas famílias. E outra, o vento aqui é tão forte que quando o vento chega, não há nada que possa fazer parar aquele vento, é terrível. As chapas voam, até vão dar para cima do embondeiro. Pelos menos que nos partissem as casas, estão a partir e estão a nos dar casa. Conforme fizeram no Boa Vista, conforme fizeram em Sambizanga, noutros sítios mais. Deram casa, pai. Quando os tratores vieram para destruir, destruíram tudo. As coisas que conseguiram tirar, o que não conseguiu tirar, tudo ficou destruído. Não me deram nem uma cama, não me deram nem um barrote, não me deram nada para poder sobreviver. Na sequência da reportagem da Rede Girassol sobre a falta de serviços e condições sociais, a administração do município do Icolibengo levou à comunidade do Ungoloma vários serviços sociais. Este jovem, por exemplo, ganhou uma nova cadeira de rodas, enquanto que esta recebeu uma nova motorizada. Recebendo essa cadeira de roda vai ajudar muito no meu trajeto do meu dia a dia, vai ajudar muito e estou muito, mas muito agradecido. O destino da moto é que eu vou meter a trabalhar para poder apoiar a minha família de casa e alguns municípios que têm trabalhado comigo. O administrador municipal disse que parte das preocupações apresentadas pela população serão resolvidas com a construção das 1.500 casas sociais. As preocupações que nos foram apresentadas é a água potável, energia elétrica, criação de uma esquadra policial. Nesta altura está a decorrer a obra de uma escola T12, o que para nós é bastante salutar. Mas estamos descansados porque no âmbito da construção das 1.500 casas já está agregado os equipamentos sociais. Falo de hospital, falo de esquadra policial, bem como uma via de acesso à asfaltagem que vai ligar até a estrada principal de Bom Jesus. De acordo com a administração municipal, mais de 2.000 famílias foram cadastradas pelas autoridades. Esta senhora, por exemplo, recebeu do administrador uma casa de raiz localizada nas terras do presidente Neto. A administração diz, por outro lado, que a qualquer momento terão início das obras para a construção de 1.500 casas sociais autorizadas pelo presidente da República. Ainda em destaque nesta edição, problemas de fórum cardíaco e números sobre a condição de quase metade da população do país. Contas que envolvem autores de alguns dos mais recentes casos de sequestros. E dinâmica de matrículas no ensino geral, segundo dia marcado por intensa agitação nas escolas de Luanda. Petróleo e contas animadoras do mercado para os próximos meses. Audiências e passos na cooperação entre Angola, França e China. Momentos marcantes da quarta-feira na Jornada Mundial da Juventude em Portugal. E o melhor do desporto, as mais atuais novidades sobre o país e outros pontos do mundo. Outra vez, boa noite. Quase metade da população angolana faz parte do grupo de pessoas que sofre de problemas de fórum cardíaco. São dados oficiais avançados pelo Ministério da Saúde. Dados que também revelam a insuficiência de cardiologistas no país, que possui apenas 100 para mais de 30 milhões de habitantes.
A capacidade de resposta aos doentes aumentou com a disponibilidade de equipamentos, elevando para 3, em relação ao ano passado, o número de cirurgias cardiovasculares. Só neste primeiro semestre foram realizadas 187 no complexo hospitalar de doenças cardiopulmonares. Nós estamos com uma média mensal de 25 cirurgias mês. E o ano passado nós tínhamos uma média de aproximadamente 15 cirurgias. Na verdade, a quantidade de pacientes que precisam de intervenção cirúrgica é muito maior do que o diagnosticado hoje. Muitos desses pacientes são tratados durante muito tempo como se fosse tuberculose, porque quando fazem um raio-x do tórax, o raio-x mimetiza um quadro pulmonar, mas na verdade é um quadro cardiovascular. Metade da população angolana tem hipertensão arterial, doença causada por obesidade, maus hábitos alimentares, consumo de tabaco, sal e bebidas alcoólicas. Entretanto, o número de médicos cardiologistas em Angola ainda é muito reduzido. Temos pouco mais do que 100 cardiologistas. 80% deles estão, podemos até dizer mais do que 80%, estão em Luanda. E o que se está a fazer é formar mais, e temos muitos médicos, mais de 50 médicos a fazerem a especialidade de cardiologia de todo o país. Mesmo assim, a número 1 da pasta da saúde afirmou que houve muitos avanços na área da cardiologia. Nós estamos a vir de uma situação em que só tínhamos o estetoscópio para fazer o diagnóstico das doenças. Já temos muitos meios complementares de diagnóstico, desde o mais simples, eletrocardiograma, mapa Holter, prova de esforço, ecocardiografia, que é possível fazer em todo o território nacional, mapa Holter nem em todos os sítios, mas eletrocardiograma e eco é possível fazer em unidades de referência, também ainda não temos em todos os lugares, mas já estamos na alta complexidade. A saúde do coração foi debatida no encontro de cardiologistas realizado no Complexo Hospitalar Cardeal Dom Alexandre do Nascimento e reuniu estudantes, profissionais angolanos, portugueses e americanos. Novos detidos pela polícia por roubo foram apresentados hoje aqui em Luanda. São no total 4 cidadãos implicados, entre outros crimes, no furto de material elétrico. Estão detidos 4 cidadãos nacionais que faziam parte de um grupo que supostamente se dedicava a assaltos em diversos armazéns na cidade capital há 2 anos, durante a operação denominada Cacimbo, feito pela Polícia Nacional na zona financeira em Viana. Foi possível recuperar várias caixas de diversos materiais elétricos. Esta associação de malfeitores não tem como alvo só apenas o polo industrial. Só para termos uma ideia, este trabalho foi feito no dia 30, à madrugada, à altura em que eles foram detidos, fruto de ações encobertas e de uma atalaia que foi montada, porque fomos acompanhando todo o processo. Eles já tinham tanto esquematizado e estavam à sua espera da hora para poder realizar. Aliás, saíam daqui já com o material depois de terem realizado a ação. Foram seguidos pelos nossos operacionais e, na sequência, foram detidos os 3, sendo que os outros meteram-se em fuga. Mas é importante dizer que esta associação de malfeitores dedicava-se a assaltos no Porto Seco também, onde já levaram 120 caixas ou sacos de arroz. Também no Calemba 2, onde já roubaram 100 caixas de leite. No São Paulo, onde levaram 50 caixas de resma de papel. No Benfica, na autoestrada, onde levaram 50 caixas de calças e 22 pneus de caminhões. Não foram a tempo de levar mais coisas. Além dos materiais elétricos que foram roubados, segundo o porta-voz do Comando Provincial de Luanda, os supostos meliantes também tinham a intenção de levarem esta mercadoria. A Operação Cacimbo continua a decorrer e, obviamente, que visa a combater
combater os crimes violentos, roubos qualificados, agressão sexual, o fenómeno da criminalidade grupal e obviamente que aqui é um olhar específico para estes casos, razão pela qual no quadro da coordenação entre vários órgãos, aqui estamos a falar também do DIP, estamos a falar do DINFOP, estamos a falar de coordenação com o próprio SIC, visa obviamente trazer aqui a ribalta todos esses resultados que nós estamos agora a testemunhar. Fazem parte deste mesmo grupo 2 mulheres e um pastor que se encontra foragido. E na senda das detenções não é tudo. Temos resultados das últimas operações realizadas pelo Serviço de Investigação Criminal. Autores de alguns dos mais recentes casos de sequestros ocorridos em Luanda foram pegos pelo SIC. São maioritariamente jovens com idades entre 21 e 28 anos. As novas detenções acontecem numa altura em que as organizações não governamentais garantem que mais de 500 pessoas desapareceram nos primeiros 6 meses desse ano e os cidadãos na província de Luanda afirmam que estão agastados com a onda de desaparecimentos ou raptos de várias pessoas que algumas vezes são encontradas mortas na capital angolana. Atualmente nota-se um extremo aumento e que a nível das populações está a ser muito preocupante. Já não é só à noite, agora é até durante o dia, em qualquer lugar, a qualquer momento, com qualquer pessoa. Quer dizer que chega uma fase em que nós já começamos a nos sentir inseguros por causa desse fluxo de sumiço de pessoas, né? Desaparecimento de pessoas. E o mais agravante até não é só desaparecer, é desaparecer para depois aparecerem sem vidas. A sociedade em si, que tem vivido essas situações, só sai no seu cotidiano, não sabe aquilo que ele espera. Eu acho que tem que haver uma fiscalização nos automóveis. Um indivíduo procurando o seu familiar, não se sabe o porquê que desapareceu, se é questão de saúde, se foi raptado, se... Não se sabe o que tem sucedido, mas tem sido muito frequente esses papéis aqui nas ruas. E se averiguar mesmo aqui nessa caminhada, nesse trajeto, tem papéis que têm cara de indivíduos que se encontram desaparecidos. Só quem perdeu alguém ou quem sabe o que é desaparecer alguém na sua vida, sabe o que é viver aquilo. E na apresentação de 8 cidadãos detidos acusados de supostamente raptarem o senhor Domingos Francisco aqui nesta residência no Dangeré no mês de junho deste ano, a vítima e a família explicam como tudo aconteceu. Os meliantes que entraram derrubante e de uma maneira violenta, tanto colocaram tudo patas para o ar, apontaram uma arma, alegando que precisavam de cofres e etc, etc. Então, esses mesmos indivíduos fizeram o que tinham que fazer, amolestaram a família, amarraram-nos de todas as formas, saquearam tudo que era valoroso em casa e levaram comigo, sequestraram portanto, com a mesma viatura que eu uso pessoalmente. Ainda assim, não satisfeitos, tentaram tirar uma vida. Tudo que a gente conquistou até hoje foi com muito esforço. Então, medo inicialmente, porque não sabíamos quem e porquê. Agora que já sabemos, não podemos ter medo. Acho que nenhum lugar mais é seguro. A nossa segurança vem de Deus. E o porta-voz do Serviço de Investigação Criminal na província de Luanda explica a detenção dos acusados, na qual faz parte um dos antigos funcionários da família, numa altura que 4 deles estão foragidos. Um dos elementos transportados com uma AKM, o grupo, nesse caso, transportado com uma AKM, e em posse de um alicate de corte, procederam então o corte do sistema de alarme e permitindo então a inserção desses elementos na referida residência. Foram então localizados e detidos esses indivíduos, foram já presentes ao Ministério Público e ao juiz de garantia que tiveram como medida de coação mais gravosa a prisão preventiva. Os detidos admitiram os crimes e mostram-se arrependidos. Mostrei a casa do senhor, também estou arrependido. Fizemos o assalto. Ele me disse para matar o senhor, mas com aquele medo eu levei o senhor, lhe deixei no local. Fiz um disparo de lado para outro que estava comigo para pensar que eu matei, para poder lhe explicar, mas eu não matei. Dados da Associação SOS Desaparecidos em Angola indicam que, no total, 547 pessoas estão desaparecidas no país de janeiro a junho desse ano. Momentos marcantes da quarta-feira na Jornada Mundial da Juventude. Em destaque.
Agora, a dinâmica de matrículas no ensino geral. O dia hoje foi de mais agitação em algumas escolas de Luanda. A procura de vagas é intensa e, na maioria das escolas, o número disponível não corresponde à demanda. A nossa jornada começou pelo Instituto Médio Técnico de Luanda, IMIL, também conhecido por Macarenco, que para o ano letivo 2023-2024 conta com 1.180 vagas. Aqui nos deparamos com duas histórias. A primeira é deste rapaz que pode ver frustrado o sonho de estudar construção civil nesta instituição. É um sonho se tornar um empreiteiro de obras. Acho que assumimos já esperar o que o pai vai fazer. Porque se eu perder a vaga, uma tristeza, saber que o sonho foi por água abaixo. A escola 5.000, né, o complexo escolar 5.000, que está situado em Viana, isto no município da Caop, tem um atraso enorme, né, uma vez que já está aberto o ano letivo, para poder então fazer a entrega dos certificados dos nossos filhos, né? Que aqui, pronto, vim no intuito de poder matriculá-lo e vou ficar penalizado e lembrar que o tempo é curto, já termina logo no dia 7 do mês que vem e o mês está corrente e eu não sei quando é que eles conseguem resolver essa situação. No caso do filho desta senhora, os 14 anos que detém é o principal empecilho para conseguir um lugar no curso de eletricidade. E disseram os cursos que está aqui não vai dar para ele, então disseram que é para mim ir ao e-mail. E lá no e-mail não tem o curso que ele prefere. Já liguei para ele, ele disse, mamãe, tenta de novo, pode ser, Deus vai ajudar. Eu disseram que com 14 anos não recebem. Depois nos dirigimos ao Instituto Médio de Economia de Luanda, onde o processo decorre com normalidade. Foi muito fácil e cheguei aqui por volta das 12 horas, sim, peguei a ficha, fazer o pagamento e depois fui para preencher as fichas para a inscrição. Eu me candidato para a contabilidade e gestão porque esse é um curso que há mais probabilidade de ter emprego aqui em Angola, porque até que eu sou bom em matemática e quero expandir aquilo em que eu sou bom na minha área. Decidi vir me inscrever aqui no e-mail porque fui inspirado pelo meu pai a fazer o curso de administração pública. Eu ainda não tenho muito conhecimento dessa base, mas pelo que o meu pai já me explicou, então decidi tentar esse curso. Nós abrimos os portões por volta da hora 6h30. Começamos a distribuir os RUPs para as pessoas poderem fazer os pagamentos nos ATMs e cá dentro do Instituto começamos a atender a partir da hora 8. Então, a esta hora é que aparece um maior número de concorrentes, candidatos que se dirigem à nossa instituição. Estamos preparados com 827 vagas. Isto para os dois turnos, que é o turno pós-laboral, o vulgo turno da noite, e o turno regular, que é o turno diurno. No Instituto Técnico de Saúde de Luanda, os trabalhos começam com a organização dos candidatos no pavilhão da escola, depois seguem para a recepção dos códigos para o pagamento da inscrição e no final preenchem as fichas para o efeito. Devia estar no curso de análises clínicas porque eu gosto de analisar ou examinar as coisas. Escolhi o curso porque eu gosto de enfermagem. É um sonho que eu tenho desde pequena, então queria concretizar. Pretendia inserir curso de comunicação social, só que está difícil encontrar uma escola com esse curso. Então decidi mesmo optar pela enfermagem, mas é o que eu quero e gosto. O processo começou nesta segunda-feira e vai decorrer até a próxima segunda-feira, 7 de agosto, em todo o território nacional. Aqui, na Escola Técnica de Saúde de Luanda, estão disponíveis para este ano letivo cerca de 250 vagas. A grande novidade é que o Instituto insere para este ano mais 3 cursos no seu sistema curricular. Ao contrário dos outros anos letivos, este ano vamos acrescer o curso de ortoprotesia e nutrição e dietética. Então, a situação está controlada, está relativamente mais leve com relação aos anos anteriores. E da província do Ambo chega a preocupação ligada à quantidade de bilhetes de identidade tratados e que estão ainda por levantar. Os documentos estão esquecidos há vários dias nos postos de identificação. As autoridades falam em mais de 21 mil bilhetes. 400 a 500 bilhetes de identidade são emitidos todos os dias na província. Neste momento, decorre a feira de mobilização dos utentes para proceder ao levantamento dos seus documentos. Temos aqui exposto uma campanha, espécie de feira, de entrega massiva dos bilhetes de identidade.
A nível da delegação e do Departamento Provincial de Identificação, conseguimos identificar alguns municípios com um número elevado de bilhetes de identidade por se levantar. Nesse momento, a província conta com 21.584 bilhetes de identidade por levantar. Nós decidimos estabelecer espécie de feira representativas. Nesse caso, nós temos aqui no município sede, no Osvaldo Serra Vandunay, temos no município da Cala, frente à estação de comboio, e temos também no Cine Bailundo, nesse caso no município do Bailundo. Alguns cidadãos estão a aproveitar a feira por oferecer um serviço mais célere. E mesmo para poder saber se é possível fazer a renovação do bilhete aqui. Tendo em conta, eu vi o aparato há 2 dias atrás. Então fiquei a me perguntar quais são os serviços que a identificação está a fazer aqui. Então foi por essa razão que me faz estar aqui. Vi fazer levantamento do bilhete. Já vai há 2 semanas. Só fez 15 dias. Vi levantar o meu bilhete. Sim. Quanto tempo é que levou para ter o seu bilhete em mão? 15 dias. 15 dias. Emiti dia 14 e ontem me enviaram a mensagem que o bilhete já saiu. Em 1 minuto. Isso foi rápido mesmo. Durante 5 dias, os cidadãos poderão acorrer ao pavilhão Osvaldo de Jesus Serra Vandunay para emissão, renovação e levantamento dos seus bilhetes de identidade. Começamos ontem, dia 31 de julho no caso, e vamos até dia 4 de agosto. Os municípios podem comparecer à feira. Falamos concretamente do município sede, aqui é Osvaldo Serra Vandunay, o horário de atendimento é das 8 às 15 horas, o horário normal estabelecido da função pública. Temos nessa feira a questão dos levantamentos e juntamos também uma brigada móvel, nesse caso o caminhão, que está a fazer as 2 coisas, para além do levantamento do bilhete, da entrega do bilhete de identidade, também estamos a fazer a emissão do bilhete de identidade. Estamos a fazer as renovações e as segundas vias também. Regresso da informação outra vez, boa noite. E agora com momentos que marcam a quarta-feira na Jornada Mundial da Juventude em Portugal. Com atenções centradas à chegada hoje do Papa Francisco ao palco do evento, que junta milhares de jovens de todo o mundo. O Papa Francisco chegou hoje a Portugal, mais concretamente à cidade de Lisboa, palco da Jornada Mundial da Juventude 2023. Na base aérea de Figo Maduro, na capital portuguesa, Francisco foi recebido pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, pelo Presidente da Câmara de Lisboa e outras entidades, incluindo as da Igreja Católica. Depois das honras com salvas de canhões, o Papa seguiu para o Palácio de Belém para uma cerimónia de boas-vindas, seguindo depois para o Centro Cultural de Belém. Ao longo do trajeto, encontraram-se várias pessoas que acenaram para o Sumo Pontífice, que deve estar em Lisboa até 6 de agosto, último dia da Jornada Mundial da Juventude. No Palácio de Belém, o Papa Francisco discursou diante de várias entidades. Na sua explanação, o líder religioso mostrou-se preocupado com o tratamento que tem sido dado aos idosos, com as alterações climáticas, conflitos mundiais, distribuição desigual dos recursos no mundo. O Papa falou também da cultura da eutanásia e da descente curva demográfica da Europa. O número 1 da Igreja Católica apelou a todos para trabalharem em prol de um bem comum para o mundo. Prevê-se que, durante a sua estada em Lisboa, Francisco reúna com estudantes refugiados, voluntários do evento, representantes de outras religiões e crianças desfavorecidas, bem como celebre a missa de encerramento da jornada no domingo. A Jornada Mundial deste ano decorre sob o lema Maria levantou-se e partiu apressadamente, e prevê-se que mais de 1 milhão de peregrinos participem do evento. O programa reservou para hoje um momento de plantação de 6 árvores para representarem as 6 grandes famílias religiosas, nomeadamente o budismo, hinduísmo, taoísmo, islamismo, judaísmo e cristianismo, simbolizando assim a diversidade. Naufrágio da embarcação resulta em 20 mortos no Uganda. Assunto em destaque no resumo internacional, hoje com a Edna Firmino. Quais são os desenvolvimentos, Edna? Boa noite. Boa noite, Manuela. Boa noite, Simeão Mundula. Ora, boa noite, boa noite. Boa noite a si que nos acompanha. A confirmação dos 20 mortos foi dada pela polícia local. O barco de carga virou no Lago Vitória, no sul do Uganda. O acidente foi causado
por uma sobrecarga e mau tempo. 9 dos 34 passageiros da embarcação foram resgatados e as operações prosseguem para procurar eventuais sobreviventes. O barco transportava sacos de carvão, hortaliças, peixes e outras coisas. Acompanhe a seguir outras notas internacionais. Os soldados que perpetraram o golpe do Estado do Níger disseram num discurso televisivo nesta quarta-feira que Bazoum foi destituído do poder e as instituições da República foram suspensas, marcando o 7º golpe na África Ocidental e Central desde 2020. Os oficiais militares do Níger declararam o general Abdourahmane Tiani como novo chefe de Estado na sexta-feira última. Suspenderam a Constituição e dissolveram todas as instituições anteriores após derrubar o presidente Mohamed Bazoum. Ao ler o comunicado, os soldados disseram que as fronteiras do país foram fechadas e um toque de recolher nacional foi declarado até novo aviso. O presidente Mohamed Bazoum e o ministro das Relações Exteriores, Assoumi Massoudou, exortaram as forças democráticas do país a resistir à tomada do poder, já que as autoridades ocidentais disseram que o status de tentativa de golpe não era claro. O porta-voz do exército do Níger, coronel-major Amadou Abdrahmane, anunciou na noite de terça-feira que o país havia reaberto a sua fronteira com o Mali e o Burkina Faso, que expressaram seu apoio aos líderes do golpe na segunda-feira. As fronteiras foram abertas também com a Argélia, Líbia e o Tchad. O bloco regional CEDEAO impôs sanções, incluindo a suspensão de todas as transações financeiras e o congelamento de ativos nacionais, e disse que poderia autorizar a força para restabelecer Bazoum, que ainda está trancado no palácio. Os primeiros aviões militares transportando principalmente cidadãos europeus evacuados do Níger aterrissaram em Paris e Roma nesta quarta-feira. O primeiro voo francês a chegar a Paris transportava mais de 260 pessoas a bordo. Enquanto isso, a aeronave da Itália levou 87 evacuados para Roma. O partido da oposição Patriotas do Senegal, liderado por Ousmane Sonko, foi dissolvido pelo governo por reunir alegadamente apoiantes em atos violentos durante os protestos em junho. Trata-se da primeira vez que uma formação política é banida desde que o país da África Ocidental conquistou a independência da França em 1960. Em junho, o Senegal registrou os piores tumultos dos últimos anos depois de o líder da oposição, Ousmane Sonko, ter sido condenado a 2 anos de prisão num caso de suposto comportamento imoral. Ousmane Sonko foi detido na última sexta-feira, mas por outras 7 acusações, incluindo o planeamento de uma insurreição no Senegal. 20 pessoas morreram em consequência da passagem da tempestade Doksuri em Pequim, na China, e cidades próximas, informou a mídia estatal chinesa nesta quarta-feira. Os esforços de resgates se intensificaram depois que as chuvas interromperam os serviços e a entrega de suprimentos alimentares. As autoridades enviaram milhares de equipas de resgate para Zhuzhou, no norte, uma cidade com mais de 600 mil habitantes. Os moradores foram evacuados das suas casas inundadas por meio de tirolesas. As autoridades de Hebei declararam estado de emergência, pois a precipitação média foi de 14 polegadas, a mais intensa desde junho de 2012. As autoridades chinesas anunciaram ainda a previsão de um alto risco de inundações e tufões para o mês de agosto. Da atualidade internacional é tudo. Nós voltamos amanhã com mais informações. Boa noite. Namibe. Pescadores e dificuldades no processo de captura. Em destaque. São as notícias no Girassol Jornal. O Presidente da República, João Lourenço, nos termos da Constituição e por conveniência de serviço público, nomeou hoje António Manuel Luvoalo de Carvalho, embaixador extraordinário e plenipotenciário da República de Angola na Comunidade da Austrália, Florencio Mariano da Conceição e Almeida, embaixador extraordinário e plenipotenciário da República de Angola na República da Indonésia. E nomeou também José Andrade de Lemos, embaixador extraordinário e plenipotenciário da República de Angola na República Democrática de Timor-Leste.
E foram hoje recebidos pelo Presidente da República no Palácio os embaixadores da França e China, que estão em fim de missão do nosso país. Os dois embaixadores deixaram no fim do encontro garantias de reforço da cooperação e investimento em Angola. As audiências concedidas pelo Presidente da República, João Lourenço, aos embaixadores da China e da França em Angola, ambos em fim de missão, foram marcadas pela troca de elogios e o reconhecimento dos esforços em fortalecer os laços entre os países. O embaixador da França ressaltou a relevância da cooperação em setores estratégicos para o desenvolvimento de Angola. Eu mencionei a visita de trabalho que realizou o nosso presidente da República Francesa, Emmanuel Macron, no mês de março passado, e tudo o que temos para fazer para implementar as decisões tomadas nesta ocasião, especialmente no setor econômico, relativamente aos investimentos que vão continuar, especialmente no setor agrícola e agroalimentar. O embaixador francês em Angola, em fim de missão, garantiu ainda que a França vai continuar a investir no nosso país em setores importantes, como é o caso do setor da agroindústria e da formação superior. Sobre a cooperação bilateral, nomeadamente no setor da educação, da formação profissional, do ensino superior, tudo o que contribui à diversificação econômica de Angola, que é uma prioridade do que o governo de Angola está totalmente ciente e está a fazer muito neste sentido, e a França fica disponível para apoiar e para ajudar Angola neste sentido. O embaixador chinês aproveitou a ocasião para felicitar Angola pelo seu compromisso com a paz na região dos Grandes Lagos e também por assumir a presidência da SADC. Para os assuntos internacionais, a parte chinesa felicita o grande papel empenhado para o senhor presidente João Lourenço para a salvaguarda da paz e estabilidade, desenvolvimento da região, do continente, da região de Grandes Lagos. E também felicitamos Angola para assumir a presidência da SADC, já este mês de agosto. Com o fim de suas missões diplomáticas, os embaixadores Daniel Vosguien e Gong Tao expressaram compromisso contínuo de seus países em colaborar com Angola em busca do desenvolvimento e do fortalecimento das relações internacionais. Desafios de Angola a nível da SADC. O país assume este mês a presidência rotativa da organização e as reações não se fazem esperar. Face ao que deve marcar o desempenho do nosso país em função dos desafios do momento na região. Angola acolhe a 43ª edição da Cimeira Ordinária de Chefe de Estado e de Governo da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC, ocasião em que o país assumirá a presidência rotativa da organização, substituindo a República Democrática do Congo. Sobre a tomada de posse de Angola, o docente universitário diz que espera que o país, ao assumir a presidência, dê a mostra da sua força no corredor do Lobito, o que considera um gigante da economia, de modo a impulsionar a zona de comércio livre e fomentar o turismo intracontinental. Este corredor de desenvolvimento do Lobito, bem explorado até exaustão, seja com a sua infraestrutura ferroportuária, seja com a sua infraestrutura logística, seja com as estradas que vão ser construídas, as autoestradas que vão ser construídas ao longo do corredor de desenvolvimento do Lobito. Portanto, essa infraestrutura toda ligada ao setor do transporte e de logística, oxalá dê a mostra da sua força, oxalá dê a mostra da sua vitalidade para que, com a presidência de Angola na SADC, com a diplomacia econômica e política que Angola possa exercer, tudo mais concorra para o engrandecimento dos angolanos e dos outros países que poderão ser tocados pelas oportunidades que o Corredor do Desenvolvimento do Lobito traz ao nível do comércio, ao nível do transporte, ao nível da própria mobilidade das pessoas, a mobilidade de mercadoria,
ao nível dos serviços, porque também esse corredor de desenvolvimento do Lobito traz oportunidade de exploração do turismo intracontinental, também traz oportunidade de tornar possível, por exemplo, a zona de comércio livre que está a ser impulsionada no continente. Não se pode circular na zona de comércio livre, não se pode tirar todas as vantagens de uma zona de comércio livre sem que a infraestrutura de transporte esteja à altura de aproveitar esta grande oportunidade. O docente universitário disse ainda que a diplomacia do presidente João Lourenço tem se destacado na questão da preservação da paz e que, com esse reconhecimento, Angola tem tudo para deixar uma marca, não apenas para a SADC, mas a nível das outras organizações. Ao assumir a presidência da SADC, agora em meados do mês de agosto, Angola vem a ser mais solicitada ainda ao nível não só da região da SADC, mas ao nível também das outras regiões do continente. E o lema escolhido para esta cimeira de Luanda, cimeira da SADC, que é capital humano e capital financeiro, como fundamento, como alavanca, como premissa indispensável para impulsionar a industrialização sustentável do continente. É um tema feliz porque quem quer diversificar e tem necessidade de diversificar a economia como Angola tem obviamente que prestar atenção na formação do capital humano, tem que prestar atenção na atração de capital financeiro, porque são as duas alavancas que tornam possível a industrialização. E aqui sim não se fala de uma industrialização qualquer, é uma industrialização que se quer sustentável. E Angola, como sendo dos países da região mais bafejado pelos recursos naturais, claramente tem que primar por uma exploração sustentável. Com diversificação da economia é possível crescer mais rápido e crescer mais rápido também é possível ir de encontro com a ânsia e a expectativa da juventude dos países africanos, que muito clama por uma oportunidade de emprego para a realização dos seus sonhos. A cimeira terá lugar no dia 17 de agosto de 2023, em Luanda, sob o lema Capital Humano e Financeiro, os principais motores da industrialização sustentável da região da SADC. No Parlamento continua o debate sobre a proposta de lei do Estatuto dos Ex-Presidentes da República. São debates na especialidade. Os deputados analisam ao pormenor os artigos e o ponto referente das imunidades dos antigos vice-presidentes é um dos que mais domina os debates. Os deputados da primeira, quarta e quinta comissões de trabalho especializado da Assembleia Nacional deram sequência às discussões depois de, nesta terça-feira, terem discordado fortemente sobre o artigo 3º do capítulo 2º, sendo que o proponente, no caso o Executivo angolano, foi solicitado a esclarecer melhor o ponto. Fazemos então no artigo 3º, reformulado com 4 números, a definição do conjunto de direitos entre subvenção mensal vitalícia, correspondente à totalidade do valor do salário base do Presidente da República em funções. Os suplementos vêm previstos no número 2 e as prestações sociais previstas no número 3. Depois da apresentação do Ministro de Estado, seguiu-se o debate relacionado ao artigo 3º e outros pontos da proposta de lei sobre o Estatuto dos Antigos Presidentes e Vice-Presidentes da República. Para mim, o documento está bem estruturado formalmente, mas tem uns aspectos que preciso ver clarificadas. Verifiquei que onde dizia ato próprio do titular do Poder Executivo, limitaram-se a dizer assim, em diploma próprio. É muito lato isto para mim. Os direitos e regalias garantidos no presente artigo são independentes de outros que venham a ser estabelecidos por norma especial. Falou-se do passaporte diplomático. Já há uma lei própria que define quem são as entidades que devem ter passaporte diplomático. Matérias que devem ser reguladas, não é? Que estão nesta proposta, nesse projeto de lei, matérias que devem ser reguladas, nós queremos ir até o detalhe. Se nos dizem agora quantas viaturas, ou determinar já na lei quantas viaturas são, vamos ter que determinar qual é o valor do subsídio, por exemplo, de viagem. Aqui, na lei,
E eu acho que não é este o mote desta lei, primeiro. Segundo, a questão da regulamentação das leis é mesmo competência do Presidente da República e é constitucional. Segundo o disposto na proposta de lei, os antigos presidentes e vice-presidentes da República ficam impedidos de exercer qualquer atividade no setor privado por um período de 3 anos, mas este impedimento não abrange as atividades de docência, investigação científica ou prestação de serviço em entidades sem fins lucrativos. No artigo 4º, então, colocamos outros direitos e regalias. E então aí são apresentados alguns, grosso modo, que vinham todos arrumados no artigo 3º da versão original. Falamos aí do subsídio de fim de mandato, do seguro de saúde, do médico pessoal, residência familiar, viaturas protocolares, oficial às ordens, segurança e gabinete de trabalho. A lei, que regula direitos e deveres, é aplicável aos antigos presidentes da República e aos ex-vice-presidentes, excluindo os que tenham sido destituídos do cargo, bem como os que tenham renunciado ao mandato. Petróleo com contas animadoras para os próximos meses em termos de evolução de preços. Uma tendência que, segundo análises, pode ser influenciada pela queda nas reservas e os cortes na produção. As reservas de petróleo, que inclui produtos brutos e combustíveis, atualmente desempenham um papel maior na determinação dos preços do petróleo do que o dólar americano. Esta afirmação foi feita pelos analistas do JP Morgan, terceira maior empresa do mundo e líder global dos serviços financeiros. Tanto a Agência Internacional de Energia quanto a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP, esperam que a demanda de petróleo supere a oferta este ano, levando a estoques gerais da ordem de 400.000 a 500.000 barris por dia, até o segundo semestre do corrente ano. Apesar das reservas globais de petróleo terem aumentado em maio para um nível mais alto, de acordo com a Agência Internacional de Energia, impulsionados por um aumento substancial em países não pertencentes à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, analistas dizem que haverá sinais de aperto, principalmente nos Estados Unidos. Os cortes voluntários anunciados por 8 países da OPEP+, em abril, mais o adicional de 1 milhão de barris por dia do corte unilateral saudita, que começou em julho, estão tendo o efeito desejado, com os barris ácidos tornando-se mais escassos, afirmam os analistas. A JP Morgan espera que os preços de referência do Brent, que se negociou em torno de $85 por barril nesta segunda-feira, subam para $86 até o final do terceiro trimestre, antes de cair no quarto, quando as reservas começarem a aumentar novamente. E da província do Namibe chegam reclamações ligadas ao processo de captura do pescado. E que têm, sobretudo, a ver com a concorrência entre os pescadores artesanais e as embarcações de grande porte. Os pescadores artesanais da Praia Amélia, na zona do Bentiaba, na província do Namibe, queixam-se da concorrência desleal dos grandes navios de pesca industrial. Segundo os pescadores, os grandes arrastões invadem as zonas onde é apenas permitida a pesca artesanal e feita por pequenas embarcações. Nos dias de hoje, as redes dos pescadores artesanais saem praticamente vazias do mar. As redes saem vazias no mar porque as arrastões estão a levar muito as redes, não conseguimos marcar a rede naquela distância longa assim. A borda não tem peixe, porque aqueles peixes sempre ainda estão lá fora a arvorar. Nós podemos fazer qualquer coisa, seguir as arrastões para passar mais fora, para não me deixar um bocado de espaço para nós marcar a nossa rede. Aqui, pelo menos aqui na nossa área, está sendo muito difícil a pesca. Está sendo muito difícil, os homens do barco chegam aí, pescam na área proibida, começam a arrastar nossa rede, ainda se encontra, espancam aí mesmo. Está muito difícil, muito complicado e a batalha é só mesmo para aquele que tem. E nós, como nossa cultura é mesmo aqui no mar, não temos mais outro sítio onde ir, então é por isso que
sempre estamos a combater. A atividade de pescas é feita por 3 segmentos do setor das pescas. Estamos a falar de embarcações artesanais, semi-industriais e industriais. E cada segmento é licenciado para pescar a uma distância da costa. Ou seja, a pesca artesanal deve pescar nas 2 milhas náuticas, a pesca semi-industrial deve pescar das 6 milhas náuticas em diante e a pesca industrial, em função da arqueação bruta, é licenciada para pescar a partir das 8 milhas náuticas para lá até 15 milhas náuticas. E nós temos estado a acompanhar de perto. Devo aqui dizer que só este ano foram flagradas a pescarem naquelas zonas 4 embarcações industriais, cujo pescado reverteu a favor do Estado como medida de punição acessória e paga multas acima de 100 milhões de kwanzas. E hoje fechamos com a informação ambiental, a preocupação com a quantidade de plásticos que se consome em Angola. E o perigo que isso representa no domínio da preservação do meio ambiente. O plástico representa 85% dos resíduos que chegam ao oceano, segundo o último relatório da ONU divulgado em 2021. Os sacos de plástico têm impactos negativos no ambiente, sobretudo na morte de várias espécies animais que confundem estes produtos com alimentos. Para lidar com esse problema, o Ministério do Ambiente realizou o primeiro Conselho Consultivo Técnico com os diretores do ambiente de todas as províncias. Apesar de todo esforço, ainda não estamos satisfeitos com a qualidade de recolha que temos, mas isso também tem um bocadinho a ver com a falta de colaboração por parte dos munícipes. Nós ainda temos algumas dificuldades de recolha, sobretudo no interior dos bairros, mas está a ser potencializada algumas cooperativas. E aqui também apelar aos empresários que queiram investir neste segmento para que possamos ter mais cooperativas que possam fazer esta recolha no interior dos bairros. Nós estamos com bons índices de recolha de resíduos, não é? O maior número de resíduos encontramos no município do Cuito, e é aí onde nós temos maiores desafios, porque temos a ausência de um aterro sanitário. Por ano, Angola consome mais de 4 bilhões de sacos de plástico, segundo a Agência Nacional de Resíduos. Esse problema tem solução? A mudança de comportamento, não só dos produtores, mas também dos consumidores finais, visam essencialmente a redução da produção, da importação, da comercialização de artigos de utilização única que sejam feitos de matéria-prima de plástico ou artigos de plástico. Alguns incentivos fiscais para estimular a circularidade do ciclo de produção dos artigos de plástico. Também temos aqui medidas ou ações para maior divulgação das consequências da poluição plástica, não só a nível dos nossos mares e oceanos, mas também a nível terrestre. Das 25 milhões de toneladas de resíduos que Angola produz por ano, apenas 6 milhões são recicladas. A redução ou eliminação de resíduos é um dos maiores problemas ambientais atuais a nível mundial. A taxa de reciclagem em Angola ainda é irrisória, visto que praticamente todos os resíduos produzidos no país vão para aterros ou lixeiras a céu aberto. Um outro problema ambiental que enfrentamos no país é a perda da biodiversidade, visto que com o passar do tempo muitas áreas naturais foram sendo destruídas. Incentivar a reciclagem de plásticos em Angola é o caminho para acabar com as lixeiras ao ar livre. Termina aqui a edição de quarta-feira do Girassol Jornal. Obrigada pela companhia de sempre. O jornal volta amanhã à mesma hora. Continuação de uma excelente noite. Boa noite.